Minutinho. Ok. Então aí, a gente vai fazer uma breve introdução, né, do que seria, né, as palavras. E aí eu já coloquei logo algo para a gente já ir pensando, né? Por que que Jesus ensinava por parábolas? Andréia, tem alguma ideia? Cristiano, o que que vocês já aprenderam sobre... O Cristiano vai ter que falar no chat aí. Mas você está ouvindo direito, né, Cristiano? O que ele vai responder lá? O celular não funciona o microfone. Ok. Mas eu acho que ele está nos ouvindo, né, Anderson? Acho que é só ele está nos ouvindo. Mas, Andréia, sabe por que Jesus Cristo ensinava por parábolas? Essa é uma primeira pergunta. Você tem alguma ideia? O que que você já ouviu falar em algumas outras aulas, na escola dominical? Olha, eu acredito que ele ensinava por parábolas para que não só aquelas pessoas, né, naquela época que estavam com eles, mas para que nós pudéssemos compreender, né, o que ele estava querendo transmitir, ensinar, né? Muito bem, exatamente. Seria aquelas pessoas que estivessem realmente com o coração aberto. É isso que a gente vai ver nessa aula de hoje. Tem alguns propósitos para essa aula de hoje, tá? A gente vai falar sobre uma parábola, que é a palavra do semeador. A gente já entra com ela, e ela vai, as outras parábolas, essa primeira do semeador, ela determina todas as outras. A gente vai pegar algumas características, alguns princípios que a gente vai usar nas demais, certo? Vamos lá. Você pode ler, André, para mim, por favor? Parábolas do Mestre. Jesus ensinou por parábolas para ocultar o significado delas. Desse modo, os ouvintes da parábola aprendiam as verdades religiosas na medida de sua fé e inteligência. Viu só? Então, esse foi um dos motivos, tá? Para que o ouvinte, né, ele aprendesse as verdades, né, à medida da sua fé e da inteligência. Tá? Então, era algo para ser. O Senhor queria que a gente exercitasse, né, naquela época lá, né, eles exercitassem, porque tinha os críticos, né, os críticos que não entendiam nada, ou seja, o Senhor não queria jogar coisas, assuntos preciosos, vamos lá, como ele ensinou aos porcos, né? Aquelas pessoas que não fariam caso nenhum, só estariam ali naquele momento para encontrar um erro e críticas e tudo mais. Então, essas eram umas razões. Eu queria passar antes de a gente falar sobre as parábolas em si, eu queria passar esse vídeo para vocês, eu gostaria que vocês prestassem atenção. Não sei se você já conhece, mas são duas parábolas que eu escolhi do nosso cotidiano, da nossa época, tá? E essa aí é uma chamada a parábola da maçã. É bem rapidinho, só gostaria que vocês... Travou? Travou aqui também. Ah, agora Acabou aí? voltou. Peraí, deixa eu ver aqui, peraí. Agora. Uma garota segurava em suas mãos duas maçãs. Sua mãe entrou e lhe pediu com uma voz doce e um belo sorriso: Querida, você poderia dar uma de suas maçãs para a mamãe?
A menina levanta os olhos para sua mãe durante alguns segundos e morde subitamente uma das maçãs e logo em seguida a outra. A mãe sente seu rosto se esfriar e perde o sorriso. Ela tenta não mostrar sua decepção quando sua filha lhe dá uma de suas maçãs mordidas. A pequena olha sua mãe com um sorriso de anjo e diz: "A mais doce é essa, mamãe. Pouco importa quem você é, que você tenha experiência, seja competente ou sábio. Espere para fazer seu julgamento. Dê aos outros o privilégio de poder se explicar. Mesmo que a ação pareça errada, o motivo pode ser bom. Pense nisso." Muito bem. Uma garota segurava em suas mãos duas maçãs. Aí eu tenho duas perguntas, né? Foi bem pequena essa. A primeira pergunta é: você consegue identificar um princípio ensinado por Jesus Cristo desta parábola da maçã? E a outra pergunta é: pensem em uma passagem das Escrituras que podemos usar para exemplificar esse princípio. Ou seja, primeiro a gente precisa, para a gente entender uma parábola, a gente precisa entender alguns elementos que existem nela, né? Essa daí era a maçã, né? Se vocês pudessem identificar um princípio ensinado por Jesus Cristo, se a gente tivesse que estar falando dessa parábola da maçã, qual seria o princípio aí? Não julgar, né? Isso, André, exatamente. Não julgar. Esse seria o ápice desse princípio. E quando a gente pensa em uma escritura que a gente pode usar para exemplificar esse princípio, uma escritura que Jesus Cristo ensinou, a gente procuraria uma que tivesse, né? Lembra daquela do argueiro, da trava no olho, o Senhor ensina? Lembra dessa? Seria uma, uma boa opção, né? Para a gente ajudar alguém a entender que antes da gente apontar ou a gente se antecipar num julgamento, a gente precisava ainda primeiro ver o que realmente, como está a nossa vida, se ela está alinhada ou não, antes da gente apontar, né? Essa seria uma opção, tá? Essa é uma outra parábola. Deixa eu ver quem mais entrou aqui na sala. Alessandra. Ô, Alessandra, seja bem-vinda. Alessandra, já pode ler para a gente, Alessandra, essa parábola, por favor? Sim, Seja bem-vinda. obrigada. A parábola da rosa. Um homem há muito tempo havia plantado uma rosa. Esse homem cuidava constantemente da planta, a regava, adubava e fazia todo o necessário para que ela crescesse bem. Mas, muito antes que a flor pudesse desabrochar, o homem observou o botão da rosa atentamente e notou que seu talo era totalmente coberto por espinhos. Ao ver isso, tristemente, o homem murmurou: como é possível uma rosa tão bonita estar cercada por espinhos afiados assim? Com isso, o homem desanimou e passou a não cuidar mais da planta, o que fez com que a flor, mesmo muito antes de estar pronta para o seu desabrochar, viesse a morrer. Muito bem, é uma parábola, mais uma parábola do nosso dia a dia, né? Da nossa época, tá? E aí a gente vai prestar atenção de novo em alguns elementos aí. Mas eu já vou ajudar vocês aqui, que são as rosas, correto, Alessandra? São as rosas. Mas aí tem um outro elemento aí também, que o homem ele encontrou dentro desse contexto. E foi Espinhos. os espinhos, né? Se nós fôssemos... Deixa eu ver se eu já tenho a pergunta aqui. Tá? Para ajudar melhor. Se nós fôssemos representar as rosas, trazendo para a nossa vida, trazendo para a vida de vocês e para a minha, o que vocês imaginam, segundo essa parábola, segundo do que ele falou aí,
Eu posso voltar, vocês podem dar uma lida novamente. O que seriam os cravos? Os espinhos, desculpa, né? Se vocês tivessem que exemplificar, vamos ver se vocês tiveram um raciocínio mesmo que o meu. Quer que eu volte lá na parábola? Podem ler um pouquinho para vocês aí. Seria as nossas fraquezas, nossos defeitos, algo do tipo? Opa! Opa! Vamos lá. Aí, Andréia, muito bem. Os espinhos ali seria, né, os nossos defeitos. E se os espinhos são, as rosas seriam as nossas qualidades. Só que o homem da parábola, ele desistiu logo, vocês perceberam, né? Ele encontrou espinhos, ou seja, se vocês fossem explicar isso para alguém, aqui, Jesus Cristo sempre esteve no meio da multidão quando ele ensinava as parábolas. Se vocês, quando estiverem com os amigos de vocês, ou mesmo entre os familiares de vocês, como vocês explicariam essa mensagem dessa parábola da rosa? Hum? Seria fácil? Seria desafiador? Eu tenho esta pergunta e eu queria que vocês já pensassem numa escritura que vocês usariam para exemplificar também esse ensinamento de Jesus Cristo. Acho que, como a colega já falou, sobre nossas qualidades e defeitos, né? Creio que esse homem desistiu de cuidar da rosa, ou seja, ele desistiu de tentar, de progredir, ainda que fosse mais difícil cuidar de uma rosa com espinhos, né? Mas isso poderia ser feito. Então, nós, às vezes, não queremos mudar porque é difícil mudar. Aí tem aquela frase que falam de Gabriela, né? Eu nasci assim. Eu esqueci como é. Nasci assim, cresci assim, né? Sim, Vou morrer assim. eu vou morrer assim. E então, na verdade, não precisa ser assim. A gente pode mudar, pode buscar isso um pouco a cada dia. Não é que vai ser fácil, mas a gente precisa ver o potencial em nós e eu vejo também para o das outras pessoas, né? Muito bem, muito bem. Muito bem, Alessandra, obrigado. É isso mesmo, a gente quando pensa nesse lado aí, né? E eu até, pegando esse teu raciocínio, eu até acrescentaria que às vezes a gente, por exemplo, eu conheço o André, não conheço a André, você é de que ala, Andréia? Sou dela Tapajós. Tapajós, Tapajós. Muito bem. Eu não conheço a Andréia. Aí um dia eu vou na capela dela, aí eu encontro com ela, alguém me apresenta, e aí eu já percebi assim, fisicamente não, assim a olho nu, já pelas atitudes, pelas ações dela, eu já vi os espinhos. E aí eu já rotulo, né? A gente normalmente às vezes a gente faz isso, a gente rotula logo a pessoa. Ou por um outro que já falou os defeitos da pessoa e a gente já vai com isso na mente. E a gente não se dá o prazer de chegar até as rosas, né? As rosas que estão dentro daquela pessoa são as qualidades, né? Então é mais fácil, é muito natural a gente ver muito os defeitos, porque eles se apresentam de uma maneira muito rápida, né? Já as qualidades a gente precisa ser aguçado, né? A gente precisa conviver, a gente precisa perceber. Eu vejo muito isso no nosso dia a dia, né? Pode ser entre nossos amigos, nossos familiares, né?
Muito Irmão, bem. Oi, pode falar. muito interessante isso que você falou, porque, como você disse, isso acontece muito no nosso dia a dia, é muito enraizado assim em nós, nas pessoas. Porque se nós vemos uma pessoa que ela é muito extrovertida, que ela gosta de falar, ela responde tudo numa aula, ou ela fala com todo mundo, a gente já não gosta dela porque ela quer chamar atenção, porque ela é muito chata, ela fala muito. Aí se a gente tá lá e vê uma pessoa que é muito quieta, tu tenta fazer ela falar, ela não quer falar, ela não quer socializar, tu já não gosta dela porque ela é muito chata, ela não fala nada. Aí, às vezes, pode até achar ela metida também, porque ela não te deu um papo, enfim. A gente sempre tá julgando as pessoas por reagir diferente de nós, né? Sendo extrovertido, sendo mais quieta, de qualquer forma a gente vai estar julgando. Então, isso é Tudo muito bem, legal de ver isso em nós, né? é isso mesmo. Legal. Que escrituras vocês usariam para exemplificar esse ensinamento, então, da gente não julgar? Tem alguma que vem na mente de vocês, rapidamente? Eu não sei a referência, mas É, tem só aquela: cita. não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo E, que julgardes sereis também julgados. ó, muito bem, Mateus, né? alguma coisa, Mateus. Exatamente, está lá em Mateus. Muito bom, viu? E qual seria a aplicação na nossa vida? Como a gente poderia aplicar isso? O Alessandro já até deu um exemplo aí legal, né? Mas vamos traduzir isso para poucas palavras. Como nós aplicaríamos isso na nossa vida, a partir de hoje? Hum? Como vocês aplicariam isso na vida de vocês? Eu, de novo, o que eu estou buscando fazer, que é passo a passo, né, pra gente mudar e tudo mais. Às vezes eu posso, em relação ao exemplo que você deu, de como a gente vê as pessoas, né? Às vezes eu posso até pensar isso. Mas vai ficando um problema maior quando você pensa algo de uma pessoa que você nem conhece e você já compartilha com outras pessoas. Então, o que eu busco fazer é, por mais que às vezes eu olhe uma pessoa, eu tenha a minha opinião assim sobre ela, mesmo não conhecendo muito, mesmo já conhecendo, eu estou buscando não comentar com ninguém. Ou seja, não tá Boa. falando das pessoas por aí. Não importa o que eu pense ou não dela, tô tentando não fazer comentários negativos sobre as pessoas. Muito bom, Alessandra. Boa ideia. Perfeito isso aí. A gente já tem com o que trabalhar com a gente. Já pensou que se a gente expande isso para que outras pessoas tenham esse mesmo trabalho? Não, deixa eu resolver minha situação com a pessoa e pronto. Basta, já é somente eu, né? Porque se a gente acaba comentando, a gente vai espalhando isso, né? E aí vai ser mais pessoas que vão pensar do mesmo jeito, talvez até pior, né? Muito bem, gostei demais. Essa passagem que está escrita aí em Mateus, do 13 até o finalzinho aí, bora ler rapidinho, só para a gente entender o que eu vou passar agora na frente para vocês. Quem pode ler para a gente? Pode ler, Andréa lê 3, a Alessandra lê mais um pouquinho. São só esses versículos aí mesmo. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. Pode ser, Alessandra? Ok. E 14. neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Andréia, 15. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Olha só. Bora esmiuçar isso agora, tá? A gente vai fazer uma pequena viagemzinha. Olha isso, ó. Nós temos um coração, né? Que ele não era
Ele não estava endurecido no início, mas de alguma forma, quando a gente pensa em endurecido, é aquele ditado, né? O coração de pedra. A Alessandra tem um coração de pedra que minha Nossa Senhora, né? Então, esse coração, ele precisa ser trabalhado. Só que essas escrituras que nós lemos agora, esses versículos, eles falam o seguinte, que esse coração, ele tinha alguns desafios. E o primeiro era que eles não... O que está escrito aí? Eles não... Não ouviram de mau grado. É isso, né? Então, Ouviram. eles ouviram a palavra, mas eles ouviram ela de mau grado. O que seria ouvir de mau grado? Vocês têm uma ideia? Acho que é ouvir por ouvir, né? Não estava afim de ouvir, eu acho. Muito bom. É isso aí, não fazer. Tá ali só por respeito e entrou por um ouvido e saiu por outro, né? E também eles fecharam seus olhos, né? E aí eles não conseguiram. Fechando os olhos, a gente não consegue enxergar. Com os ouvidos e os olhos danificados, olha só, não tem como compreender com o coração. Olha só como o Senhor é muito sábio quando ele ensinou, quando ele citou essas passagens, né? O povo, ele era um povo endurecido, né, com seu coração, porque tinha essas características aí, tá? E aí, para nós vencermos isso, Alessandra, lê para a gente. Esse é o segredo para nós transformarmos um coração endurecido num coração ali saudável, bom para aprender, para ouvir. Lemosias, Alessandra, por favor. Ok. Porque o homem natural é inimigo de Deus, e tendo sido desde a queda de Adão, e sê-lo-á para sempre, a não ser que ceda ao influxo do Santo Espírito, e despoje-se do homem natural, torne-se santo pela expiação de Cristo, o Senhor, e torne-se como uma criança, submisso, manso, humilde, paciente, cheio de amor, disposto a submeter-se a tudo quanto o Senhor achar que lhe deva infligir, assim como uma criança se submete a seu pai. Bem, Alessandra. Então, será que é uma tarefa fácil a gente despojar o nosso homem natural? Será que é uma tarefa assim fácil? A gente consegue fazer isso de uma hora para outra? Como é que vocês acham? O que vocês pensam sobre isso? Ou a gente leva uma vida toda fazendo isso? Vai, Qual é a André. pergunta mesmo? Desculpa. Como é que nós... eu perguntei se, na verdade, se é uma tarefa muito difícil ou é uma tarefa muito fácil a gente despojar, a gente se desligar desse homem natural. Porque é ele que deixa o nosso coração desse jeito. É o homem natural. Ou a gente consegue, a hora que a gente quiser, no estalar de dedo, sair das coisas erradas e fazer as coisas certas, ou mudar costumes, maneiras. Será que é tão simples assim? Vocês acham? Irmão, eu já pensei muito nisso. Por uma época eu pensava não que era fácil, mas assim, enfim, que é um processo de toda a vida, né? Só que eu passei por umas situações em que tinha algo que eu fazia, que eu sabia que eu não deveria fazer, eu sabia que eu deveria mudar, eu sabia que eu deveria deixar de fazer, mas eu não queria. E eu tava assim, super, super rebelde. Eu comigo, era um lado meio racional, outro, sei lá. E eu ficava, como assim eu não quero me arrepender? Como assim eu não quero deixar isso para trás? Eu sei que é errado, eu cresci aprendendo isso, mas eu não quero, porque eu quero fazer e pronto. E acho que foi a maior manifestação assim do homem natural que eu vi na minha vida. E eu falava nessa mesma época para mim também, é, quando eu quiser parar, eu paro. Mas não foi assim que aconteceu.
Então, é, o nosso homem natural é muito forte se a gente deixar. Não é fácil lidar com ele muitas vezes. Vai ter momentos que a gente vai, claro, né, se a gente se fortalece e tal, a gente vai conseguir sobrepujando, não milagrosamente, mas pouco a pouco a gente vai progredindo. Agora, se a gente se deixa dominar por ele, minha nossa, é cada absurdo que nós falamos que a gente nem se reconhece. Exatamente. Muito bem, Alessandra. Obrigado. Eu imagino o desafio que foi e que continua sendo, porque isso é, na minha opinião, é uma vida toda a gente vai estar brigando com esse homem natural, né? Mas eu prometo a vocês que a partir do momento que a gente ceder, né, ao influxo do Espírito, aí sim, a gente vai se despojar cada vez que a gente exercitar a nossa vida a guardar os mandamentos, né? Então, a Escritura está bem clara aí, olha, a não ser que ele ceda aos influxos do Espírito e se despoje do homem natural, ele se tornará santo pela expiação de Cristo. Foi por isso que Jesus Cristo morreu por nós, para nos dar essa possibilidade, né? Oi, Andréia, pode dizer, É, a Alessandra, né, falando Alessandra. sobre a dificuldade dela, né, eu lembrei da minha, que eu tô tendo ultimamente, acho que faz, acho que faz uns 2 anos, que é sobre o estresse, né? Eu tenho ficado muito estressada e isso tem sido uma grande dificuldade para mim ultimamente. E quando eu fico assim estressada, se eu não procurar meios, né, para controlar o meu estresse, né, como fala aqui, a não ser que ceda ao influxo do Santo Espírito e dispose do homem natural e torne-se santo pela expressão de Cristo, né? Tipo, eu procuro ouvir hinos, né, músicas dos jovens, né? O que mais me acalma, eu começo a cantar, começo a sentir, né, um espírito bom. Então é o que me faz assim a pensar nas minhas atitudes, né, que eu poderia ter tido. Então, tem sido uma dificuldade muito grande para mim, mas é aquela coisa, né? Como a colega falou aí, que é um processo, né? Então, quando a gente busca o Senhor, né, Jesus Cristo, que sabe, né? Ele já passou por tudo, ele sabe o que a gente sente, as dificuldades que nós temos. Se a gente busca a Jesus Cristo, a gente pode ser curado, né, dessas fraquezas que a gente tem, né? Que o homem natural, né, que é inimigo de Deus, e a gente não pode ceder a isso, né? Bem, André, obrigado. Poxa, é verdade, isso aí, quando a gente se esforça, essas experiências de vocês aí acabam que fortalecendo. E eu prometo a vocês, cada vez que vocês se esforçarem para ter a companhia do Espírito, vocês vão ser orientadas exatamente. Aí, olha, essa escritura tem até as características, né? Que a gente precisa ser como uma criança, submisso, manso, humilde, paciente, cheio de amor. Isso aí, a gente precisa encontrar esses meios da gente. O Senhor nos deu essas características, a gente só precisa encontrar dentro da gente, diante dos nossos desafios. A gente vai ver agora essas experiências, tanto da André quanto da Alessandra, vocês vão ver logo ali na frente. Ó, Jesus Cristo, quando isso aí foi nessa parábola que eu queria compartilhar com vocês, que é o nosso contexto aqui, na verdade. Jesus Cristo ele estava nessa ocasião aí, num bar, e aí a multidão foi se achegando, e eram muitas pessoas. E ele ficou lá na praia, né, com alguns apóstolos ali no barco e a multidão lá perto, né? E ele ensinou a parábola do semeador, que é essa aqui que a gente eu fiz assim um resumo para a gente não ler, porque eu sei que vocês conhecem essa parábola. A gente vai destrinchar elas e eu gostaria que vocês pensassem muito bem nesses desafios que vocês enfrentaram, que vocês estão enfrentando, Andréa com estresse, Alessandra com o que ela pontuou aí em relação, né, a fase de rebeldia, dessa briga interna, né? Que não é só você que tem, não, viu, André? A Alessandra, nós temos. Às vezes a gente não quer uma coisa e a gente tem que entender o que o Senhor quer para a gente. É uma briga mesmo constante isso.
tá? Mas eu fiz um resumo aí da parábola do semeador para que vocês lembrassem, tá? Essa mãozinha aí é o semeador, tá? Tá em inglês, mas a gente vai aprender aqui só pelos desenhos, né? O sower aí é o semeador. O seeds é a semente, tá aqui as sementes, né? E elas caíram em 4 tipos de terrenos, né? O primeiro, o Eyeside aí, é o terreno, né? É o campo, né? Na verdade, o campo vasto. Aí vocês podem ver os desenhos lá onde os pássaros foram rapidamente e comeram as sementes, né? E a parábola conta que depois caiu no caminho num outro terreno pedregoso, tá? E aí o que aconteceu com a semente? Ela até cresceu. Vocês podem ver no desenho aí. Ela até cresceu. Mas ela não tinha o que, Alessandra? Suficiente. Não tinha terra, né? Adubo. Ela não tinha terra para ter raízes fortes, né? E aí o que acontece? O sol vem e resseca ela e ela murcha, tá? No terceiro, a semente caiu num lugar onde tinha muitos espinhos, né? E aí ela tentou crescer, mas ela foi sufocada, né? Ela foi sufocada. Já no quarto, a semente caiu, ó, no good ground, no terreno bom, né? E aí ela germinou, ela cresceu, ela deu frutos, tá? Então, essa é a parábola do semeador. Bem resumida. Se eu até depois tentar colocar no grupo para vocês, tá? E aí vamos ver um pouquinho o que ela nos ensina aqui. Lucas 8,13. Lê para a gente, Alessandra, rapidamente, por favor. Aqui. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas estes não têm raiz, pois creem por algum tempo e no tempo da tentação se desviam. Tudo bem, tá aí, ó. Nas pedras aqui, né? Esse segundo aí, é ele que está falando. Olha aí. Nós podíamos traduzir isso para: a menos que nos empenhemos para aprofundar e nutrir nosso testemunho, podemos nos faltar forças para perseverar em meio a tribulações, perseguições e tentações. Então, se nossa semente estiver ainda lá nas pedras, a gente pode enfrentar essas dificuldades e enfraquecer. Tá? André, lê para a gente o 22, por favor. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Lê para a gente, continua aí. Qual seria o significado aí? Os cuidados do mundo podem desviar nossa atenção do Senhor e sufocar nossa fé e nosso testemunho. O que seriam esses cuidados do mundo? O que seriam essas coisas que a gente pode contribuir para desviar nossa atenção, né? O que vocês acham que seriam esses cuidados? O que hoje tira a atenção de vocês no dia a dia? Acho que Tava cuidar. pensando aqui. O Alisson? Pode, Fala, Alisson. pode falar, ué. ah, eu tava aqui em lideranças cuidar do mundo que devem. ah, tipo, teve que. Tem vários, né? Você tá uma aqui, tipo, bebida, cigarro, essas coisas. Tipo, festa, assim, os caras estão lá curtindo bastante. E eu tava vendo na citação do Nelson, que ele fala assim, que
vou curtir, eu vou beber e amanhã morrerei. Não, né? Assim, a todos os convênios aplica. E, e isso é cuidar dos mundos que eles dão, né? Tô ficando aqui, mas não tô aprendendo nada. Mas um dia tu vai morrer, mas tu não vai ter esse espírito assim de, o que eu fiz, que eu vai voltar para me arrepender, né? Que também também sufoca a nossa fé e nosso testemunho, né? De Jesus Cristo. E é isso. Muito bem, muito bem. Mais alguém? Muito bem, Alisson, obrigado. É verdade. Evitar e correr, fugir dessas coisas que nos atrapalham, né? Esses vícios, né? Muito bem. Enquanto vocês pensam, a gente pode voltar depois. Eu quero adiantar aqui um pouquinho para vocês verem outras coisas. Mateus 13, 23. Lê para a gente, Alisson, rapidinho. Ah, mas assim foi o semeador, embora a terra que houver compreender as palavras da fruto e produzir sem, e outro sentar, sentar e outro 60. replicar. E outro 30. Muito bem. Esse 23 aí já é aquele da boa terra, né? A gente pode... Lê para a gente, Alessandra. À medida que abrimos nosso coração para a palavra de Deus e a recebemos, seremos convertidos ao Salvador e faremos boas obras. Isso, né? Exatamente. Tem duas ocasiões durante o ano que eu e vocês, a gente tem a oportunidade de abrir o nosso coração para a palavra de Deus. Que ocasião? Essas duas ocasiões são quando? Quem chuta? Conferência geral? As conferências gerais, exatamente. Duas oportunidades grandiosas que nós temos para abrir nosso coração, para a gente receber, e a gente está ali se convertendo a cada conferência, a cada momento a gente planeja a nossa vida depois de uma conferência, né? Eu vou mudar nisso, eu vou melhorar nesse ponto, vou seguir o conselho do profeta agora nisso aqui que ele falou. Então, a palavra do semeador ela é rica. A gente não fala apenas dos 4 tipos de semente que a gente se enquadra, a gente pode se enquadrar ou passamos por essa fase nas 4 sementes. Mas vocês podem perceber que a gente pode destrinchar, tirar muitos ensinamentos dela, né? Quando você sentiu que estava em boa terra, gostaria que essa aqui é para vocês refletirem, tá? Queria que vocês pensassem, né, uma vez ou outra, quando é que você sentiu que estava em boa terra, tá? E que experiência podemos ter que demonstre que nós demos frutos? Ou vamos refletir, né? Eu dei fruto, eu estou dando fruto, não estou dando? E por que eu não estou dando fruto? Ou se eu estou dando fruto, eu preciso compartilhar isso, né? Porque o Evangelho de Jesus Cristo é isso. É você compartilhar as boas novas e a alegria que você sente em viver o Evangelho. É isso que vai atrair as pessoas para querer saber por que você é feliz, né? Esse é o objetivo do plano de salvação, um plano de felicidade, tá? Então, essas duas perguntas eram para nós refletirmos aqui, tá? Pensar nas nossas experiências. Eu queria muito ouvir vocês, mas nosso tempo é tão pouco, eu imagino o que vocês não iriam compartilhar. Mas essa aí eu vou deixar stand-by dessa vez. Eu queria falar rapidamente sobre esse tipo de árvore, esse tipo de árvore, né? Vocês sabem o que é? Olha o tamanho e olha o tamanho da jovem que está ali segurando. Isso é um bambu chinês. Mas nós temos bambus aqui no Brasil, e muitos, e tem bambu em toda parte do mundo. Mas por que eu quis botar esse bambu chinês? Porque ele é um pouco diferenciado, né? Ele cresce demais. Tem algumas coisas que a gente vai ver aqui, rapidamente. Vamos ver se dá tempo. Ó, eles têm algumas características. 7 lições nós podemos tirar desse bambu. Andréia, lê 1, 2, 3
A Alessandra leu 4, 5 e o 6. Se curva, mas não quebra, a fragilidade é somente aparente. Vive sempre em comunidade. Não se deixe, não se deixa derrotar pelas adversidades, busca sabedoria no vazio, cresce sempre e sempre para o alto. E o 7º, procura buscar a simplicidade, tá? Então, cada um desses, ó, ele não se curva facilmente. Bambu, esse bambu, e o nosso aqui também. Aqui na Rua da Marinha, perto de casa, tem muitos. Quando eu vou por tempo por aqui por dentro, nossa, ali é um túnel de bambu. E eles balançam, mas eles não caem. É a mesma coisa ali, nesse bambu. A fragilidade, ó, é somente aparente. Aí eu gostaria que vocês agora pensassem na vida de vocês, tá? Que vocês podem até se curvar, mas vocês não vão se deixar quebrar. A fragilidade de vocês, à vista das pessoas, à vista do mundo, ela é só aparente, ela tem que ser só aparente, tá? Mas vocês são fortalezas. Vocês são fortes como um bambu. Tá? Ele dificilmente se quebra. Ó, ele vive sempre em comunidade. Então, isso significa que a gente não precisa estar isolado. A gente não precisa. Se a gente tem essa dificuldade hoje em dia, vamos dar oportunidade para aquelas pessoas que estão tentando se aproximar da gente, porque às vezes elas têm os seus desafios e elas precisam de amigos. Então, o bambu, ele é forte porque ele vive em comunidade. Quando ele precisa de ajuda, ele tem ali, sempre vai ter alguém por perto. Ou para ouvir, ou para estender o braço, tá? Ou o ombro, para que você encoste sua cabeça um pouquinho, né? Muito bom. O 5º, ele busca sabedoria, ou o 4º, ele não se deixa derrotar pelas adversidades. Lá na China, quando é no inverno, o gelo cai em cima dele, como está na figura, exatamente. E aí eles vão tombando com o peso do gelo. E aí, quando passa a fase, chega a primavera, opa, ele volta e fica erguido de novo. Então, significa que vocês e eu, nós podemos até sentir, né, a adversidade assim, tentando nos... Ela vai fazer com que a gente se curve às vezes, não tem jeito. Às vezes dói, né, uma adversidade. Mas ela vai passar. E quando ela passar, a gente tem que se erguer de novo, porque nós somos filhos e filhas de Deus. O 6º, ele busca sabedoria no vazio. Tá? O bambu, ele é oco por dentro. Aí as pessoas acham que não tem nada, né? Tá oco, não tem nada. Mas ele busca sabedoria no vazio. E assim é o mesmo conosco. A gente precisa ser humilde para que o Senhor possa nos ensinar. Certo? Isso eu e vocês sabemos como fazer já. A gente só precisa deixar com que o Evangelho possa continuar vindo para nós. O 6º, ele cresce sempre para o alto, tá? A nossa meta é chegar no mais alto grau de glória, né? Então, o bambu, olha só esse ensinamento. Ele cresce e cresce para o alto. Muito. E o 7º, ele procura buscar a simplicidade. Né? A nossa vida, ela é uma vida de muitas coisas, muitos desafios, muitas coisas nós precisamos, temos muito a fazer ainda. Mas a simplicidade foi o que o Salvador falou para nós, né? Por meio, né, Alessandra? Por meio, Andréia, das pequenas coisas, as grandes... Serão realizadas. Exatamente, as grandes serão realizadas, né? Então, procurar buscar a simplicidade, porque depois a gente vai encontrar as grandes coisas. E às vezes a gente... Isso eu digo para vocês. Significa que a gente não precisa gastar energia em algo que não vai nos levar a nada. Ou é prazer momentâneo. Não tem, é uma coisa que é aqui dessa terra. A gente precisa procurar, né, buscar coisas eternas que vão nos levar ao nosso destino. Tá? Muito bem. A gente podia destrinchar isso muito mais, sabe? Mas o nosso tempo é tão pequeno.
Mas eu queria fechar essa aula com o conselho do Joseph B. Witten. Já nos deixou, mas, André, lê para a gente, o que ele fala sobre essas raízes aí? A nutrição espiritual é tão importante como uma dieta equilibrada para nos manter fortes e saudáveis. Alimentamo-nos espiritualmente, participando do sacramento todas as semanas, lendo as Escrituras diariamente, fazendo nossas orações pessoais e familiares e realizando o trabalho vicário com regularidade. Nossa força espiritual é como uma bateria, precisa ser carregada e recarregada com frequência. Isso aí. Essa é a nossa mensagem para vocês hoje, tá? Vocês, quando pensarem na vida de vocês, pensem no bambu, a partir de hoje, no bambu chinês, e no bambu brasileiro, no bambu americano. Mas lembre-se que as raízes, essa é uma raiz de um bambu, tá? Ela é enorme por baixo, tá? Ela é enorme. Ela vai fazendo isso a cada passo, tá? E ela é forte por isso, não derruba, é muito difícil ela ir para o chão, tá? A menos que um terçado chegue, né, e passe nela. Mas que nossas raízes, que eu queria traduzir isso para o nosso testemunho, ele seja essas raízes profundas, porque aí sim vocês poderão se sentir seguros, e eu também. Tá? Queria prestar meu testemunho para vocês, que eu sei que essas coisas são verdades, que a partir do momento que a gente procurar tornar nossas raízes tão profundas quando puder, quando conseguimos, nós estaremos seguros, o Pai Celestial estará tendo a certeza de que nós estamos fazendo o melhor de nós. E Ele vai saber disso. Essa é uma promessa a vocês. Tá? Então, se vocês... Alguém queria comentar um pouquinho sobre, rapidamente, uns minutinhos? 2 minutinhos só. Sobre essas Realmente, raízes. né? Eu achei bem interessante essa citação do Joseph, né? Sobre que para a gente poder ficar forte, né, saudáveis, como foi falado, a gente precisa ter esse elemento espiritual, né? Tomar o sacramento, ler as escrituras e ir ao templo, né? Que é uma coisa, como eu posso dizer, é essencial, né? Porque quando eu vou ao templo, nossa, quando eu saio de lá, eu saio com uma força espiritual muito grande. Até minha mente parece que fica mais leve, mais assim, em paz, sabe? Não dá nem vontade de sair de lá. Mas quando a gente faz todas essas coisas, oração pessoal, em família, lê as escrituras, realmente isso nos fortifica muito mesmo. Bom, obrigado, André, por compartilhar. Tá? Então, eu queria deixar essa aula com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Tá? Amém. Eu vou compartilhar isso lá no nosso grupo, talvez até aqueles que não conseguiram entrar hoje, eles já, só para eles acompanharem também, vocês podem revisar, porque eu ainda tinha algumas coisinhas aqui, finalzinho, não, essa era a última parte mesmo. Isso aqui é só uma coisa que eu não ia falar, não, mas só foi um desenho. O grupo que o senhor fala, irmão, é do Instituto, né? É esse grupo do nosso curso. Eu Se não você não estou tiver no ainda, o curso. Anderson tem que colocar, viu, Anderson? Eu não sei como é que o Anderson vai fazer isso agora, mas tem um Porque grupo. só tem o único que o grupo que tem lá é o Pensa Celestial, é o único grupo que tá no, lá ainda. É. Anderson, o nosso grupo foi desfeito ou vai ser criado outro? Ó, peraí que eu estou sendo atacado aqui pelo telefone. Ah, tá, desculpa. Mas a gente vai fazer um outro grupo. Aquele de princípios do Evangelho, a gente vai descontinuar e vai entrar Ah, no tá. novo grupo para quem está entrando agora no Tá novo, bom. né? Tá bom? Tá bom. Então, beleza. Então, a gente vai combinar assim. Quando o Anderson criar o grupo, eu vou mandar essa aula lá para que vocês possam revisar ou estudar em casa, ou usar numa reunião familiar, vocês fiquem à vontade, né?
vocês podem aproveitar e ajudar outras pessoas a entenderem melhor o que comentamos. O Alisson, pode fazer a última oração para nós, o Alisson? Posso sim. Então, vamos lá. Querido